Nos recolhamos por um instante em oração, supliquemos do Divino Espírito Santo que mora em nós, que Ele nos abra a inteligência e nos faça alcançar a plena compreensão da palavra. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus através do Evangelho de Mateus. Estamos hoje numa espécie de curva das atividades da caminhada de Jesus, em que encerra um ciclo da sua atividade, e a partir de domingo que vem a gente vai ver uma série de ensinos de Jesus. Hoje, o evangelista Mateus apresenta Jesus fazendo uma espécie de síntese sobre quem ele é, sobre o que representa a vida, a missão, a atividade dele. E aqui é um ponto de estrangulamento, porque corrige dramaticamente a nossa visão sobre Deus. Não tem coisa mais delicada na vida de quem busca a fé, busca a religião, busca a igreja e não se esforça para desenvolver uma compreensão de Deus. Na maioria das vezes, a gente tem uma pobre compreensão sobre Deus. A gente tem uma visão, muitas vezes até comercial e mercadológica de Deus e da religião. A gente tem uma visão de Deus que resolve problemas. A gente tem a visão de um Deus que torna, diante do nosso desespero, acessível aquilo que a gente grita desesperadamente. Mas a gente precisa melhorar essa visão de Deus. Deus não é essa realidade distante, pronto para socorrer a gente somente na tragédia e no desespero. Deus é uma realidade próxima de nós. Uma realidade que nós podemos cultivá-la no cotidiano de nossa vida. Experimentar uma proximidade de Deus, também nas coisas comuns da vida, tanto quanto nos momentos difíceis, culminantes, às vezes até trágicos. Vamos lá? Tome comigo aí, número 10 do seu folheto, Mateus capítulo 11, versos 25 a 30. O texto começa com Jesus dirigindo um diálogo com o Pai. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Escondeste e revelaste. Jesus chama Deus de Pai, Senhor do céu e da terra. Pai, Senhor do céu e da terra. Aquele que esconde estas coisas aos sábios e entendidos e as revela aos pequeninos. Que coisas são essas? Quem são esses sábios e entendidos e quem são esses pequeninos? 3 notas que exigem da gente um esforço. Que coisas são essas escondidas ou reveladas? Quem são os sábios e entendidos e quem são os pequeninos? Ao longo do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, 10 e 11, Jesus desenvolve uma série de atividades depois do Sermão da Montanha. A gente lembra que do capítulo 5 ao 7 é o Sermão da Montanha. Depois 8, 9 e 10 é um tipo de atividade de Jesus em que ele concretamente aplica a realidade do reino de Deus que está perto de nós, que ele proclamou
nas bem-aventuranças. Essas atividades de Jesus, os milagres, os prodígios, os sinais e especialmente os ensinos de Jesus, não serão bem acolhidos. Jesus vai sofrer por parte das autoridades religiosas de Israel, dos grupos religiosos de Israel, do povo seguidor de Deus, o Deus da Bíblia, do Antigo Testamento. Jesus vai receber uma forte rejeição. No capítulo 10 e 11, eles vão dizer que as obras que Jesus realiza, ele as realiza pelo espírito de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Então, os sábios e entendidos aqui são precisamente os grupos dentro do judaísmo, e vocês não se sintam desconfortáveis pela comparação que eu vou dar. Os grupos ideológicos, porque haviam vários grupos ideológicos, como hoje na igreja tem os grupos ideológicos. Tem os zelotes que pregavam a revolução pela arma, a revolução religiosa pela arma. Tem os essênios que pregavam a chegada de Deus na história através de um puritanismo religioso, se retirando para as montanhas, isolando de tudo. Tem os saduceus que pregavam que Deus só interferiria e entraria na história por uma prática de um culto religioso rigoroso observado no templo. Tem os fariseus e mestres da lei que pregavam que Deus interviria na história através da observância rigorosa da lei, e eram todos grupos ideológicos, com um formato de visão de Deus e de visão da intervenção de Deus na história, a partir de suas visões de mundo como as de hoje. E Jesus diz que esses grupos, não só esses grupos ideológicos, mas também uma parte enorme das multidões, a própria família de Jesus no capítulo 10, boa parte dos discípulos, não vão entender muito bem Jesus e não vão acolher muito bem as obras e os ensinos de Jesus. No capítulo, nós estamos aqui no versículo 25 do capítulo 11, brevemente eu resumo para você. No capítulo 10, versículo 32, Jesus fala que é preciso fazer uma renúncia de si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. É o desfecho do envio dos apóstolos. No capítulo 11, verso 2, ocorre uma abordagem. Jesus está empolgado, enviando os apóstolos, falando da missão da igreja. Depois de realizar uma série de milagres, prodígios, sinais e ensinos, ele recebe um grupo de discípulos de João Batista que está na prisão, com um recado muito estranho para Jesus. Eles chegam a Jesus e dizem assim para Jesus: Mestre, João mandou te perguntar se és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro. Essa pergunta é o mesmo que dizer para Jesus assim: olha, a avaliação que nós fazemos do Senhor deixa dúvida. E isso vindo de João Batista é grave, porque João Batista batizou Jesus e apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora João com essa dúvida, e na prisão, essa pergunta de João é grave. E Jesus desabafa dizendo: ide contar a João o que vós vedes e ouvis. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os leprosos são purificados. E depois Jesus se volta para as cidades da Galileia e lança uns ais. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque os milagres que foram realizados em você não te converteu, cidade da Galileia. Pelo contrário, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra vai ter sorte melhor que a de vocês, onde eu realizei tanto milagre e ensinei tanto. E ainda, Jesus diz assim, uma sentença dura:
eu e João pregamos firmemente a conversão e vocês não se converteram. João pregou a conversão e não se converteram. Eu prego o reino de Deus e vocês dizem que eu sou um bêbado. Resume assim: nós tocamos flauta e vocês não dançaram, fizemos lamentações e vocês não choraram. Aqui não compensa pregar mais. Pronto. Dito isto, esse enfrentamento dramático de uma recusa a Jesus, porque acham pouco, lembram de domingo passado, na pregação da festa de São Pedro e São Paulo, o evangelho também de Mateus, lá no capítulo 16, quando Jesus faz uma avaliação, o que diz o povo que eu sou? E os discípulos dizem, no máximo o povo pensa que o Senhor é um profeta, não mais que isso. O Messias o Senhor não é. Pronto, então, aqui nós estamos no capítulo 11, até o 16 o povo não vai mudar de ideia. A opinião é pobre, a compreensão é míope. O que Jesus realiza não amplia a visão, não limpa a sua visão sobre Deus, sobre quem é Deus e quem é Jesus. E tem gente que passa anos e anos na igreja e lendo a Bíblia e não amplia a visão, não purifica a visão e não aperfeiçoa a compreensão de Deus. Traz, às vezes, de uma catequese limitada, de uma visão simplista de Deus que herda, às vezes, do ambiente da família, da precariedade também de nós pregadores, trazem uma visão limitada e Deus faz tudo para se manifestar a você e você não cresce na compreensão e na visão de Deus. Então, aqui tem eu repito pela terceira vez, uma curva, um ponto de estrangulamento. O que é que Jesus declara que o divino Pai Eterno escondeu aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos? O que é? Ele mesmo vai responder. Vamos ver? Isso aqui exige esforço, gente. Esforço da inteligência. Não é para ser sábio e entendido, mas é para acolher e compreender o que é que está sendo revelado. Porque pode ser que você pense e escolha que o que está sendo revelado é bem menos do que o que Jesus e Deus, o Pai, propõem. A pergunta é, afinal de contas, o que é que está escondido para os sábios entendidos e revelado aos pequeninos? Jesus vai dizer assim, versículo 26, sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. É um agrado. Lembra aquilo que o Pai Eterno fala no batismo de Jesus, lembra? Este é meu filho amado, nele eu encontro o meu agrado. Agora Jesus vai dizer o que é escondido ou revelado. Versículo 27. Brada, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Algumas perguntas assim para nos sacudir. Bento XVI, numa longa reflexão acerca do reino dos céus, do reino de Deus, ele vai dizer de como nós, a humanidade, os povos, as culturas e o povo do tempo de Jesus, e mesmo a gente dentro da igreja, muitas vezes não alcançamos o que é revelado, o que é escondido e o que é revelado. Jesus diz, escondido ou revelado, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. O que é, afinal de contas, que é escondido ou revelado? Deus. O problema é que nós temos uma compreensão pobre,
falar de Deus para nós muitas vezes soa como falar de doutrina, norma e regra religiosa. E não de um alguém, um pai, o filho, pessoas divinas com quem a gente se relaciona, conhece, é conhecido. Preste atenção num detalhe. Ninguém conhece o pai senão o filho, ninguém conhece o filho senão o pai, e aquele a quem o filho o quiser revelar. Primeira pergunta dura de digerir. O que você sabe sobre o Divino Pai Eterno e o que você sabe sobre Jesus? Você sabe, e a fonte que revelou a você o que você sabe é Jesus que quis revelar a você e você acolheu o que Ele te revelou? Ou as fontes que te revelam quem é Deus são essas fontes ideológicas, como aquelas do tempo de Jesus lá, dos grupos ideológicos de sábios e entendidos que revelam doutrina, norma, tradição religiosa, ideologias de como fazer o reino de Deus aqui, mas não te revela Deus mesmo. Você conhece Deus ou você é aficionada nas obras de Deus, nas coisas de Deus? Sua busca espiritual, o seu cultivo de vida íntima com Deus na oração, te põe num movimento de quem busca acolher o movimento revelador de Deus, que através de Jesus te faz conhecer o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Te faz conhecer a Ele, porque Ele quer revelar-se como Deus a você. Repito a pergunta: o que você sabe sobre Jesus, qual é a sua fonte? Tem validade para Jesus? Ou são essas fontezinhas vulgares das redes sociais e da internet? Esses movimentozinhos ideológicos de direita ou de esquerda que manipula você e faz você acreditar em Deus para você ficar a serviço das ideologias. Pronto. O sinal de que você é uma pessoa a quem Jesus quis revelar Deus e você acolhe a revelação, sabe qual é o sinal? Se você é uma pessoa descansada em Deus. Vamos ver? Olha só. Versículo 28. Vinde a mim, bradem. Todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei o descanso. Pronto, vinde a mim todos vós, cansados, fatigados, sob o peso dos fardos. Aqui Jesus está explicitamente dizendo que a fadiga, o peso, o cansaço e o fardo não é senão dois movimentos. O primeiro, o movimento religioso dos sábios e inteligentes de Israel, que pregavam o sistema religioso de Jerusalém e do templo, com a observância rigorosa da lei e a prática de um culto em que, para agradar a Deus, traga dízimo e oferta, carne gorda, farinha, azeite, sacrifício, queima sobre o altar, porque a fúria de Deus é grande e você tem que aplacar a fúria de Deus com carne assada. Essa era a doutrina da religião do templo de Jerusalém. Fardo, fadiga, viagens longas e exaustivas para chegar a Jerusalém, entregar para o sacerdote a oferta para aplacar a fúria de um Deus rigoroso e ciumento. E Jesus diz: vinde a mim todos vós, cansados, fatigados, sob o peso dos fardos. Aqui, para aquele a quem acolhe uma visão nova de Deus que eu quero revelar, vinde a mim, porque em mim você vai encontrar descanso.
Sua experiência de fé te descansa? Você sai da celebração da Santa Missa, Bento XVI, geralmente no mês de julho, ele sempre subia para casa de descanso de verão, que é uma paisagem maravilhosa no norte da Itália, e lá Bento XVI escreveu os mais belos textos sobre as férias e sobre o domingo, o descanso semanal, o dia do Senhor, e a Eucaristia. A Eucaristia como o vinde por excelência, o domingo, dia do descanso, e a teologia do domingo como o tempo, o lugar e, por excelência, o modo de se relacionar com um Deus que te restaura as forças, que te descansa. Nós aprendemos que para agradar a Deus a gente tem que fazer sacrifício, ainda que a gente não dê conta. Vai a pé à Trindade com o bolso cheio de comprimidos para aliviar as dores. É uma penitência que não tem nada de penitência, porque a gente não sabe, não tem noção do sacrifício e ainda tem uma visão pobre de um Deus carrasco. A penitência ela é importantíssima, mas a penitência precisa ser acolhida dentro de uma visão, de uma purificação do corpo, de uma educação dos desejos e das paixões, para fazer a gente ser gente descansada. Quantas vezes a gente termina de rezar a oração da manhã no quarto e chega estressado na mesa do café da manhã com a própria família. Termina de rezar no quarto e deita emburrado do lado da esposa. Isso existe? Não? Então, o sinal de que você é alguém a quem Jesus revela Deus, você precisa ser uma pequenina, um pequenino, não um sábio entendido, mas um pequenino, que vai a Jesus e encontra em Jesus descanso. Versículo 29. Por que é que Jesus descansa a gente? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso. Pela segunda vez a questão do descanso. Questões fundamentais. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Cuidado para você não ter uma compreensão equivocada sobre Jesus. Ele não mente, ele não te engana. Tem sim jugo, tem sim fardo. O jugo é suave, o fardo é leve. O versículo 30 diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem jugo e tem fardo, mas é leve. Vocês que são esposas e esposos, pais e mães, sabe aquela leveza de você passar a noite inteira cuidando de uma criança com desconforto, com problema de saúde, com alguma coisa, e você tem o dia seguinte tarefas exaustivas para enfrentar, termina, você amanhece, você encaminha a criança, faz uma boa oração e vai para o batente, trabalha e passa o dia inteiro pensando: como é que eu estou dando conta disso com o cansaço que foi para mim essa semana? E você dá conta, porque o jugo é suave, o fardo é leve. Não pense que tem seguimento de Jesus sem jugo e sem fardo. Não tem. A responsabilidade cristã, a missão cristã no mundo, a participação da mulher e do homem nas coisas sagradas, na construção de um mundo melhor, não será dispensada da parte de Deus, não porque Ele precise de nós, mas porque Ele quis revelar a nós
que nós temos grandeza de contribuição por um mundo melhor. Aprendei de mim, aprendei de mim. Aprender o que, Jesus? Sou manso e humilde de coração. Carregue o jugo, carregue o fardo, não seja estressado, fatigado, pesado, estressado. Seja alguém manso e humilde de coração. E aí você encontra descanso. Ora, quem precisa de descanso é quem enfrenta o batente. Senão não precisaria nem desse verbo aqui. Para encontrar descanso é preciso empenho. Mas um empenho de gente que move-se no suor, às vezes na lágrima, mas com um coração manso e humilde. O problema é que a gente pensa que porque a gente luta, batalha, conquista e dá o melhor para a família, dá o melhor um para o outro, a gente tem autorização, passe livre para ser estressado, nervoso, para quebrar tudo do jeito que a gente acha que tem que quebrar. E vocês têm que me compreender porque eu faço tudo por vocês. Jesus diz que, aprendam de mim a ser manso e humilde de coração. O bem que vem às custas de um coração sem mansidão e sem humildade não é bem. Se você quiser ainda saber o que é ser manso e humilde de coração, vem rapidamente na primeira leitura da profecia de Zacarias. Uma boa leitura para essa semana é a partir do capítulo 9 de Zacarias, da profecia de Zacarias, até o capítulo 14, uma coletânea de textos escritos e organizados no período da invasão do Império Grego sobre Israel. Israel enfrentou uma pesada dominação e conflito com os egípcios, depois com os assírios, os babilônicos, os persas. E de repente surge mais uma potência, a potência grega, invadindo a costa mediterrânea de Israel. Israel começa a pensar que a saída para enfrentar o Império Helênico era pedir ajuda às nações vizinhas e montar um exército poderoso, mais forte que o Império Grego, para vencer pela arma a ameaça grega. E o profeta escreve um poema dizendo: Israel não vai vencer assim. Deus vai ajudar Israel a vencer não pelas armas, mas por um outro modo, manso e humilde. Deus é manso e humilde de coração. Esse texto é o texto profético que anuncia a entrada de Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos. Vamos ver? Pegue lá. Assim diz o Senhor: exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva. Veja que a potência, a ameaça é a guerra violenta do Império Grego Helênico. E o rei vem ao encontro de Jerusalém. É para rejubilar e alegrar. O teu rei vem a ti, é justo e salva. É humilde e vem montado num jumento, num potro cria de jumenta. Leia, versículo 10. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco do guerreiro. Anunciará a paz às nações. Efraim é a tribo de Israel responsável pela segurança de Israel. Era a tribo que treinava homens fortes para a guerra, para o exército de Israel. Efraim. O rei que vem montado num jumento, num potro de jumenta, parece uma decadência. Ele vem num jumentinho para eliminar os carros de guerra de Efraim, para eliminar os cavalos de força militar de Jerusalém,
e para pegar os arcos de guerra e quebrar. Não do exército inimigo, mas do próprio Israel, que punha sua confiança nas armas. Como hoje também, nós somos um mundo cristão formado por uma forte confiança nas armas. Nós no Brasil que vivemos a ideologia de esquerda que propunha um reino de bem-estar social pela esquerda violenta, que instauraria um reino social de paz pela violência, hoje vemos uma direita que prega o bem-estar social no Brasil pela violência. E as igrejas lotam de pregadores dizendo que a violência é a saída. O profeta Zacarias diz, século terceiro, quarto, antes de Jesus, que a saída é: entregue o seu arco, que ele quebra. Te põe manso e humilde de coração, e com você ele constrói um mundo novo. Amém? Entre na sua casa hoje, só com o pó dos seus arcos, e pare de brigar na sua casa hoje. Amém? Amém. Dê uma salva de palmas para quem quebra seu arco. Brada! Brada! Tem um movimento equivocado também de padres pregadores e pastores cristãos pregando a solução do bem-estar social pela violência. Não é ideologia. O Evangelho é explícito. Os violentos não herdarão o reino. Os pacíficos herdarão o reino. Não há violência em Deus. Os mansos possuirão a terra. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Não o reino social, político, da república ou da democracia, mas o reino dos céus. Se você pensa que o remédio para o mundo é violência, você está no grupo dos sábios e entendidos a quem Deus se esconde de você. Para você alcançar a experiência de ser tocado pela novidade do reino dos céus, só tem um remédio. O remédio da cruz. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ponto. Com arma não se alcança, com violência não se alcança. Bento XVI, na teologia sobre o servo sofredor, sobre esse Messias que vem num jumento na entrada de Jerusalém, Bento XVI diz que na literatura apocalíptica, do livro do Apocalipse, de Daniel e parte de Isaías, quem prega que a paz e o bem-estar social chegará pela violência, diz Bento XVI, é precisamente o anticristo. A personificação das forças diabólicas, satânicas, do inferno. A paz e o bem-estar social vêm pela cruz, que converte o meu e o seu coração em manso e humilde, que cura o nosso estresse, que cura nosso cansaço e nossa fadiga, que nos descansa, que faz a gente mulher e homem manso e humilde de coração, e Deus começa a reinar no mundo, não com gente cansada, estressada, fatigada, mas com gente mansa e humilde de coração. Amém? Amém. Está claro? Não estou perguntando se concorda. Se concordar é um problema seu e Deus. E o que eu preciso é garantir a clareza da doutrina e do magistério católico, apostólico, romano. Não sou pregador de ideologia. Sou pregador do Evangelho da Una, Santa, Católica, Apostólica Igreja. O que preciso perguntar a você é se está claro, diz Bento XVI. Perguntar a você se você concorda é
perder a autoridade de pregador da parte da igreja, diz Bento. E é. E às vezes, esse concordar nunca é obra da igreja. É obra do Espírito Santo que move em você em processos longos. Às vezes demora. Termina comigo, ao menos num versículo na segunda leitura na carta de Paulo aos Romanos. Versículo 11 diz assim. Encontre lá. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, brada, vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Então, o Espírito Santo que mora em você, ele não mora em você para salvar só a sua alma, não. Isso é ideologia. O Espírito Santo que mora em você não está vigiando só a sua alma, não. O Espírito Santo que mora em você também vivificará vossos corpos mortais pelo Espírito Santo que te habita. Está claro? Sim. Cuidar do corpo, cuidar da saúde espiritual, moral, física, da saudabilidade do corpo, é também buscar no domingo um dia de descansar, não de comer porcaria e ouvir porcaria o dia inteiro e beber porcaria o dia inteiro, mas domingo é dia de encontrar descanso, também repousando o corpo e deixando o Espírito Santo que mora em você vivificar seu corpo, convivendo saudavelmente, se alimentando saudavelmente, bebendo umas coisas agradáveis e sadias também, se tiver equilíbrio e destreza. Se for escravo da carne, padecerá alma e corpo todo no vício. Irmã, irmão, o Senhor tem poder de garantir seu descanso, ainda que para isso você precisa permitir duas coisas: entregar a Ele os seus arcos de guerreiro, suas armas de conflito e de guerra. Entregar a Ele o seu coração e dizer a Ele: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Que eu aprenda com o Senhor a ser manso e humilde. Assim eu serei uma pessoa carregando um fardo, levando o meu jugo, mas encontrando sempre nele e unicamente nele descanso. Descanse nele agora. Fique um minuto na presença dele. Apresente sua fadiga, seu peso, suas guerras, seus conflitos, seus arcos de guerra, seus cavalos e seus carros de guerra, que travam sua inteligência, suas emoções, seus afetos, num estresse tão grande na convivência com tanta gente. Entregue a Ele aquilo que faz você um sábio entendido, que merece mais que as coisas de Deus sejam escondidas do que reveladas a você. Entregue a Ele. Peça dele a graça de ser pequenina, pequenino, manso, humilde, desarmado. E peça para Ele a graça de você encontrar descanso, repouso, restauração do vigor para continuar sua missão, a carregar o seu fardo, o seu jugo, seguindo a Ele. Reze.
Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Suavemente repitamos: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Oh, enche-me, Espírito, de pé. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Estenda a mão para a cruz e canta. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Reze comigo, Senhor Jesus. Eu te entrego o meu cansaço, a minha fadiga, o peso que carrego na minha família, na minha missão no mundo, e te suplico, quero descansar minha vida nas suas mãos, no seu amor. Descansa-me, Senhor, restaura o meu vigor, para continuar a minha missão, com o vigor que vem do seu coração, que ensina o meu coração a ser manso e humilde. Eu aceito, eu acolho a sua mansidão em meu coração. Põe a mão no seu coração, faça a sua oração agradecendo a Jesus o bem, o amor, a mansidão, a paciência, a firmeza, a dedicação sua na sua missão na família, no mundo, no trabalho, na escola, na igreja. Entregue. Enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Canta. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, com mansidão, com humildade, encha o coração de quem está do seu lado e permita quem está do seu lado encher seu coração com um abraço, desejando a paz de Jesus. Saudai-vos. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me,
Ó, enche-me. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Canta. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Brada uma salva de palmas pro coração manso de Jesus. Brada! Brada, igreja! Reage! Amém!